Olá, meu nome é Claudemir Bezerra e esses são nossos vídeos de todas as semanas. Começando mais uma segunda-feira, estamos aqui para falar da Palavra de Deus e as histórias que nós devemos aprender para nos parecermos mais que Jesus. Hoje nós vamos no Velho Testamento, vamos ler Salmo 51. O que diz esse Salmo 51? Salmo 51, ele foi escrito pelo rei Davi no momento quando ele foi flagrado, quando ele foi descoberto, vamos dizer assim, por Deus, quando ele foi pego nos pecados que ele tinha feito ali naquele momento. Então ele escreveu esse salmo quebrantado de coração, pedindo perdão desesperadamente. Pode-se dizer que Davi estava ali em depressão profunda pela mágoa, pelo desespero que estava passando no seu coração, pelo pecado. Ele estava envergonhado. E qual que tinha sido os pecados de Davi? Davi, ele traiu, né? Na verdade ele traiu um dos soldados dele, vindo a matar esse soldado dele, não pelas suas mãos, mas pelas suas ordens, né? E assim ele veio, primeiro adulterou contra esse soldado, porque ele se deitou com a mulher desse soldado, e foi um negócio terrível na vida de Davi. Então Natan, que era o profeta que Davi tanto admirava, depois que Davi cometeu esse adultério e depois mandou matar o Urias, que era o marido dessa mulher, Natan chegou com uma história muito interessante para Davi. Eu vou contar ela aqui para vocês. Foi o seguinte: Natan chegou no palácio e quis conversar com o rei Davi, foi autorizado, chegou lá e ele, saudou, cumprimentou, e ele começou a contar uma história para Davi, dizendo assim: existia um homem muito pobre que tinha apenas uma cabrinha, que ali ele pegava seu leite, ali ele pegava sua lã, ali ele pegava tudo que aquela ovelhinha dava ali para ele sustentar e fazer suas coisinhas na sua vida. E do lado, com repartição de vizinho, existia um homem muito poderoso, com várias cabras, várias ovelhas, centenas de ovelhas, de outros animais, um homem muito rico, muito poderoso. E esse homem muito rico, muito poderoso, recebeu na casa dele alguns convidados ilustres, E esse homem tem no seu coração muito ruim. Ele foi mandar que fizesse um jantar para aqueles homens. E ele mandou que roubassem aquela ovelhinha daquele homem e cozinhasse aquelas ovelhas para oferecer para os seus convidados que se chegaram ali. Quando Davi soube disso, Davi ficou furioso, dava murro na mesa e falava: mas quem é esse homem dessa história que eu preciso fazê-lo pagar penalmente por tudo isso que ele fez? Onde já se viu roubar uma única ovelhinha de um outro homem que vivia sustentado por ela? Davi ficou muito, muito nervoso porque queria fazer justiça para aquele homem. Quando então Natan olhou para Davi dentro dos olhos deles e disse: você, Davi, é esse homem. Então Davi caiu. As escamas dos olhos de Davi, a máscara que Davi estava usando para esconder ali o seu pecado, foi por água abaixo, caiu. Davi foi descoberto. Natan estava falando de Davi, da traição que ele fez a esse homem, Urias, Urias, que era o comandante do seu exército. Natan estava contando para Davi a história dele de outra maneira. Então Davi ficou envergonhado, enlouqueceu, entrou numa depressão profunda, ficou dias e dias sem comer, em oração, totalmente desorientado. E então Davi entrou no seu quarto, fechou a porta e foi orar a Deus. E Davi fez dois salmos que mostra esse arrependimento e essa vontade novamente de que Deus perdoasse ele, o Salmo 51 e o Salmo 31. São salmos assim
de um coração realmente quebrantado, destruído, e vamos estudar ele agora. Vamos ali aprender um pouco, né, com o Salmo 51. Começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso tem razões no que diz, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concedeu, tu, porém, deseja a verdade no íntimo, e no coração me mostra sabedoria. Ele foi descoberto, agora ele estava arrasado, ele estava destruído, porque a fisgada no coração dele, o tapa na cara que Deus deu no rosto dele foi tão grande que entortou toda a mente de Davi. Davi ficou desesperado, como que ele iria consertar essas coisas agora? Então ele chegou a Deus, que era o único que podia consertar as suas coisas, né? E ele continua. Aqui nesses primeiros versículos, nesses primeiros 6 versículos, você viu que ele só pede perdão. Ele confessa os seus pecados, ele não passa os seus pecados para outro, ele não culpa a mulher por estar ali tomando banho ao ar, né, no seu quarto com a janela aberta, ele não culpa outras pessoas, ele não culpa a Deus por que Deus fez isso acontecer com ele. Não, ele culpa a si mesmo, ele joga toda a sua culpa para fora, fazendo com que Deus veja realmente um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de desespero e vontade de ser de ter misericórdia de Deus, de ser abençoado novamente. Aí ele continua: purifica-me da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados, remova as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da sua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, torna-me disposto a te obedecer. Olha, que desespero, que oração maravilhosa, que oração de um coração realmente contrito, um coração profundamente arrependido, um coração de quem sabe que errou e errou contra Deus. Ele não errou só contra a Betsaba, ele não errou só contra Urias, ele pecou contra Deus. Olha o tamanho da coisa que esse homem fez, né? Ele adulterou e praticamente assassinou sobre as suas ordens, aquele homem foi morto. Então Davi estava destruído. Quanto tempo deve ter passado isso no seu coração? Não foi da noite para o dia, né, que ele já começou a orar a Deus. Quanto tempo ele ficou ali no canto, esmiuçando o seu coração quebrantado, ele sentindo o Espírito Santo ir embora, ele sentindo a presença de Deus não estava mais ali. Irmãos, não existe coisa pior do que um cristão não sentir a presença do Espírito Santo. Ele se sentir um vaso vazio, ele se sentir um vaso de desonra, um vaso onde não presta para nada. É assim o cristão verdadeiro arrependido, quando comete um pecado, quando ele é verdadeiramente, ele se arrepende, ele sente isso, o seu coração quebrar, tudo que tem de bom nele se esvazia, tudo nele começa a doer, porque ele sente que a presença de Deus está indo embora, que Deus está o abandonando, mesmo que seja por certo tempo, como foi aqui com Davi, mas Deus não estava mais com ele. E o desespero, pelo menos o meu desespero, quando eu sinto que eu fiz alguma coisa que não era para ter feita, eu sinto que eu estou vazio, que eu estou sozinho.
E isso não existe coisas pior por um servo de Deus, por um temente a Deus, do que sentir que Deus não está mais ali perto dele. E ele continua, né? Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei sua justiça. E ele continua: abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu oferecia. Também não queres holocausto, o sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeita um coração humilde e arrependido. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Quando você peca, primeira coisa, você tem que chegar em humildade. Todas as nossas orações a Deus, você tem que chegar em humildade diante de Deus. Deus quer um coração contrito, um coração pesaroso, um coração temeroso a Deus. Você tem que saber com quem você está falando. É isso que Deus nos ensina naquela oração do Pai Nosso. Como você deve chegar a Deus, como você deve se portar a Deus. Foi isso que eu disse naquele vídeo, que aquela oração não é uma oração para ser repetitiva, como todos nós repetimos, como todos nós fazemos. Não, aquilo lá é para te ensinar como chegar a Deus, sobre quem você está, a autoridade de quem você está embaixo. E Ele quer um coração humilde, totalmente canalizado para receber as suas bênçãos, para receber as suas graças, para receber o seu amor perdoador, as suas misericórdias. É isso que Ele quer. Ele não quer que você se arraste, Ele não quer que você se machuque, Ele não quer que você faça suas promessas, Ele não quer que você faça nada. Ele somente quer um coração quebrantado e um coração temente a Deus, um coração contrito, uma alma desesperada, clamando pelo amor de Deus, clamando pela misericórdia de Deus. É isso que Deus quer de mim, de você, mais nada. É isso que é por isso que esse Salmo 51 veio parar na nossa Bíblia. É por isso que Deus colocou isso aqui, para nos ensinar e para nos colocar no nosso devido lugar. Porque nós somos pecadores, somos falhos, fracos, totalmente dependentes da graça de Deus. É isso que Ele quer nos ensinar. E Ele continua: olha com favor para Sião, e ajuda a reconstruir os muros de Jerusalém. Aqui ele já fala para Deus, né, cuidar de Jerusalém. Não deixa que tudo fique acabado, não deixa que aquele lugar suma, porque aquele lugar é o lugar da casa de Deus. Né? E ele continua: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Então, antes de você, qualquer coisa que você for fazer por Deus, qualquer coisa que você vai fazer para Deus, primeiro você tem que chegar com humildade, com o seu coração contrito, quebrantado. Depois você tem que confessar realmente quem é você diante de Deus, diante da sua força, diante da sua majestade, como Davi aqui teve. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga a minha rebeldia. Senhor, o Senhor tem um amor suficiente, o Senhor tem uma misericórdia tão grande que é capaz, o Senhor pode apagar os meus pecados, o Senhor pode renovar tudo dentro de mim. Se eu assim chegar humilde, sabendo que o Senhor é o único que pode perdoar as minhas ofensas, que o Senhor me escolheu e que eu estou aqui, eu não quero que o Senhor saia de dentro de mim. Senhor, não afaste de mim o seu Espírito. Não foi isso que ele diz aqui? Não afaste, não remova dentro de mim o seu Espírito, Senhor. Não remova, não saia de perto de mim. Me perdoa pelo amor que o Senhor tem em ti mesmo, pelo amor do seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz. Senhor, nos orienta, Senhor. Senhor, não nos deixe ficar aqui em pecado. Senhor, não afaste os seus olhos de mim, não vire o seu rosto para mim, mas me abençoa, Senhor, porque eu sou falho e pecador e preciso desesperadamente da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Deus abençoe você.
Deus abençoe a sua semana, que você comece a sua semana clamando a Deus, clamando misericórdia de todos os seus pecados, de todos os seus erros, que você venha firmar um compromisso firme com Jesus para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, e que Ele vai ouvir tudo e vai receber e vai te dar a graça que você tanto merece.